Olá, terapeutas! Elcio Lopes aqui e neste vídeo falarei sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. O que é, como o sujeito se comporta, quais os pensamentos que se passam pela sua cabeça e suas reações. E no final, vou sugerir uma forma de tratamento com as técnicas baseadas na TCC, a terapia cognitivo comportamental. Então, se você tem interesse por esse tipo de assunto, vem comigo! Só não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque todas as vezes que sair um vídeo novo aqui, você já será notificado, ou seja, você será avisado. E como eu sempre digo, a sua ação reforça meu comportamento de gerar mais conteúdos como este. Dito isto, vamos ao assunto de hoje. O transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC, é um distúrbio mental, ou seja, um mau funcionamento cognitivo que causa pensamentos intrusivos e perturbadores chamados de obsessões, seguidos por comportamentos repetitivos, conhecido como compulsões, que leva a pessoa a sentir uma necessidade urgente de realizar alguma coisa para aliviar o estresse causado pelas obsessões. Então entenda que obsessões são pensamentos disfuncionais, pensamentos irracionais, pensamentos distorcidos. Já a compulsão são atos comportamentais que ocorrem de modo repetitivos em função dos pensamentos distorcidos. Por exemplo, imaginemos uma pessoa que constantemente tem pensamentos de que está sendo contaminada por germes, que é a obsessão. Esses pensamentos a deixam extremamente ansiosa e perturbada. Logo, ela emite o comportamento de buscar maneiras de aliviar essa ansiedade. Ou seja, ela sente então uma necessidade urgente de lavar as mãos de modo repetitivo e várias vezes ao dia, mesmo que não haja uma razão real para isso. Todavia, ocorreu um evento ou uma situação que deixou essa pessoa apreensiva, e desse modo é possível que em sua mente surjam os pensamentos disfuncionais de modo recorrente, como o medo de contaminação por germes, a sensação de perder o controle em função dessa situação que está ocorrendo com essa pessoa, a preocupação constante em cometer erros, pensamentos sobre a forma de emissão dos seus comportamentos, que podem ser comportamentos inadequados. Então, em função dos pensamentos recorrentes e suas interpretações, podem ser desencadeadas reações comportamentais, fisiológicas e emocionais. Por exemplo, de modo comportamental, a pessoa passa a realizar rituais de limpeza excessiva e começa a fazer verificações constantes, entre outros atos. De modo fisiológico, há o aumento da frequência cardíaca, a sudorese, tremores, e de modo emocional, a pessoa sente ansiedade intensa, angústia e também pode ocorrer a depressão. Então, entendemos que o toque é um mau funcionamento que causa desordem na estrutura cognitiva, que vai impactar em comportamentos disfuncionais. E como resolver essa questão? Bom, entre as variadas formas de procedimento de psicoterapia e terapia, eu vou sugerir 4 técnicas que estão baseadas na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que é o objetivo deste vídeo. Então essas técnicas, elas são exposição e prevenção de respostas, reestruturação cognitiva, treinamento em relaxamento e também mindfulness. Como elas atuam, qual o seu objetivo, como aplicá-las e o local apropriado. Todavia, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. O assunto está bacana, comente aí o que você está achando. Você sabia que era dessa forma que funcionava o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC? Então a primeira técnica é a exposição e prevenção de resposta. O que é a EPR? A EPR é uma técnica comportamental que envolve a exposição gradual do paciente a situações que desencadeiam suas obsessões, enquanto esse paciente é instruído a resistir
a realização das compulsões que estão associadas a esses pensamentos intrusivos ou irracionais. O objetivo dessa técnica é reduzir a ansiedade do paciente em relação às situações temidas, ensinando a esse paciente que essas situações não são tão ameaçadoras quanto parecem e que as compulsões não são necessárias para evitar o perigo. Como aplicar essas técnicas? Por exemplo, um terapeuta pode trabalhar com um paciente que tem obsessões relacionadas à contaminação por germes. Eles podem começar com exposições leves, como tocar levemente em uma superfície potencialmente contaminada, por exemplo, e em seguida resistir à compulsão de lavar as mãos de modo imediato. Então, à medida que o paciente sente-se mais confortável, eles avançam para exposições mais desafiadoras, como tocar um objeto, por exemplo, que esteja sujo e não realizar, lógico, as compulsões que estão associadas à obsessão. E onde pode ser aplicada essa técnica? Essa técnica ela deve ser aplicada em um ambiente seguro, num ambiente controlado, como o consultório do terapeuta. Isso vai proporcionar ao paciente um ambiente familiar e de suporte, onde ele se sente confortável para enfrentar as suas angústias, suas ansiedades. E além disso, estar em um local apropriado permite ao terapeuta monitorar de perto a reação do paciente e realizar a intervenção caso houver a necessidade. E a segunda técnica é a reestruturação cognitiva. E o que é a reestruturação cognitiva? A reestruturação cognitiva é uma técnica cognitiva que visa identificar e desafiar os pensamentos distorcidos e irracionais que estão associados às obsessões desse paciente. Essa técnica também tem um objetivo. E o objetivo é ajudar o paciente a desenvolver uma perspectiva mais realista sobre os eventos, reduzindo a intensidade e a frequência das obsessões. E como que o terapeuta, o psicoterapeuta, ele pode aplicar essa técnica? Utilizando o exemplo do mesmo paciente que tem medo de contaminação por germes, o terapeuta pode ajudá-lo a identificar pensamentos automáticos como: e se eu tocar nisso? Vou ficar doente. Em seguida, eles trabalhariam juntos para desafiar essas crenças, examinando evidências contrárias, como situações em que o paciente já tocou em um objeto e nada aconteceu. Ele não ficou doente em função desse comportamento que ele emitiu. E onde essa técnica pode ser aplicada? A reestruturação cognitiva pode ser aplicada em sessões individuais de terapia, em um ambiente calmo, claro, e privado. E estar em um local tranquilo ajuda o paciente a se concentrar e se abrir sobre seus pensamentos e suas emoções. Isso facilita muito o processo quando você tem o feedback do paciente. E a terceira técnica é o treinamento em relaxamento. O que é o treinamento em relaxamento? O treinamento em relaxamento consiste em ensinar o paciente técnicas de relaxamento para lidar com a ansiedade que está associada às obsessões e às compulsões. O objetivo dessa técnica é proporcionar ao paciente uma maneira eficaz de reduzir a ansiedade e o estresse, ajudando esse paciente a controlar os seus sintomas. Como que se aplica essa técnica? Novamente, considerando o mesmo paciente, o terapeuta pode ensinar técnicas de respiração profunda para serem usadas quando esse paciente se sente ansioso devido à sua obsessão por germes. Então, o paciente pratica a respiração profunda enquanto enfrenta situações desafiadoras de tocar em um objeto percebido como objeto sujo, como aquele objeto que lhe causa uma certa repulsa. Onde aplicar? O treinamento em relaxamento pode ser aplicado em sessões individuais, na terapia, ou em grupos, dependendo, é claro, das preferências do paciente e da disponibilidade de recursos que houver naquele momento. Estar em um ambiente terapêutico ajuda o paciente a se sentir mais seguro e apoiado durante a prática das técnicas de relaxamento. E a quarta técnica que nós vamos falar aqui é o mindfulness, Então, o mindfulness
ele envolve a prática de focar a atenção no momento presente de forma intencional e, claro, sem julgamento. O objetivo é ajudar o paciente a desenvolver uma maior consciência de seus pensamentos, sentimentos e sensações corporais, o que pode reduzir a intensidade das obsessões e também das compulsões. E como aplicar? O terapeuta pode ensinar o paciente as técnicas de mindfulness, como meditação da atenção plena, enquanto o paciente está exposto a uma situação desencadeadora ou relacionada a germes, por exemplo. Então, o paciente ele é instruído a observar seus pensamentos e sensações corporais sem o julgamento, permitindo-lhe aceitar e tolerar a ansiedade associada à situação. E onde aplicar o mindfulness? O mindfulness pode ser ensinado em sessões individuais de terapia ou em grupos, e também pode ser praticado pelo paciente em casa entre as sessões. Estar em um ambiente tranquilo durante a prática do mindfulness ajuda o paciente a se concentrar de maneira mais profunda em sua experiência, sem distrações externas. Então, terapeutas, ao aplicar as técnicas como forma de intervenção ao transtorno obsessivo-compulsivo, é possível verificar resultados positivos como redução da frequência e intensidade das obsessões e também das compulsões, melhora na qualidade de vida, a diminuição dos sintomas de ansiedade, também da depressão, entre outros. No entanto, como eu digo aqui, essas sugestões são apenas orientação inicial para o tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo. Eu lembro vocês que cada paciente é único e é importante adaptar as abordagens terapêuticas de acordo, é claro, com cada necessidade individuais. Então, nesse quesito, o profissional deve se capacitar, ele deve buscar práticas que proporcionem o melhor atendimento possível, haja vista a complexidade e singularidade de cada caso e de cada paciente ou cliente. Bom, terapeutas, eu fico por aqui, eu espero ter contribuído para mais uma etapa do seu aprendizado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.